Se você é gestante, tem lúpus, ou se você tem lúpus e pensa em engravidar, assista esse vídeo com todas as dicas dos cuidados que você vai precisar ter. Eu sou a Aline Pedrazzi e esse é o Mãe Star. Olá, bem-vindas a mais um Mãe Star. Hoje eu tô aqui com a doutora Luciana Seguro, que é médica reumatologista do grupo de lúpus do Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina da USP. Eu quero pedir para a doutora Luciana explicar pra gente o que é lúpus. Bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada, Aline, pelo convite. Lúpus é uma doença do sistema imunológico. É o nosso sistema de defesa que foi feito para defender a gente de vírus, de bactérias que entram no nosso corpo. Ele está um pouquinho desregulado e ele passa a atacar a própria pessoa. Ele produz autoanticorpos que reconhecem e causam inflamações. Pode acometer praticamente qualquer órgão do corpo. Então é uma doença multissistêmica porque acomete vários órgãos do corpo e de etiologia autoimune. É o próprio sistema de defesa desregulado causando a doença na pessoa. O mais importante para o diagnóstico de lúpus são as manifestações clínicas. Manchinhas na pele, que são aquelas manchas vermelhas em áreas expostas ao sol, então principalmente no rosto. Tem aquela lesão típica em asa de borboleta, que é o rash malar. Lesões aqui no colo, nos braços, queda de cabelo, dores nas articulações. Também manifestações um pouquinho mais graves quando pega algum órgão como o rim, como o sistema nervoso. Então, assim, para falar que tem lúpus, tem que ter as manifestações clínicas. E o diagnóstico é confirmado pela presença do FAM e dos autoanticorpos. O que é FAM? O FAM é um exame que a gente detecta a presença de autoanticorpos no sangue. Então, são anticorpos que eles reagem contra células humanas. Praticamente, 99% das pessoas com lúpus têm FAM. Mas lembrar que 5% das pessoas saudáveis têm FAM positivo. Só ter o FAM não quer dizer que a pessoa vai ter lúpus. O mais importante mesmo são as manifestações clínicas. É diferente de uma pessoa, por exemplo, se ela tiver um autoanticorpo específico. Anti-SM, um anti-DNA, se a pessoa tiver esse anticorpo, aí nesse caso, nós temos que acompanhar porque é um anticorpo que acontece no lúpus. Daí ela deve buscar um reumatologista. Sim, pode buscar inicialmente um clínico ou mesmo direto um reumatologista. As manifestações clínicas são mais importantes para o diagnóstico, então as mais frequentes. Pele, articulações, queda de cabelo, às vezes um estado de fadiga, cansaço, também são comuns e são mais graves. Por exemplo, manifestação nos rins. O que a pessoa vai ter? Vai começar a ficar inchada, começar a ficar com pressão alta, a urina pode ficar espumosa, no pulmão pode ter uma inflamação que dói para respirar, às vezes algumas alterações neurológicas, formigamentos, até mesmo convulsão. Tendo manifestações clínicas que são típicas da doença, exames gerais são realizados primeiro, então hemograma, no lúpus assim é comum ter anemia, glóbulos brancos baixos, pode ter as plaquetas baixas e um exame simples de urina para ver se tem perda de proteína na urina. E depois os exames confirmatórios, que são os exames imunológicos, esses testes imunológicos. Primeiro o FAM, ele não é específico, lembrando, mas ele detecta a presença de autoanticorpos no sangue da pessoa. Quase 100% dos pacientes, 99% dos pacientes, manifestações clínicas, FAM positivo, e aí os outros exames que são os autoanticorpos específicos, o anti-SM, o anti-DNA de dupla fita, que não estão presentes em todos os pacientes, mas se eles estão presentes, é confirmatório de lúpus. Também um exame que é muito comum, que os pacientes que têm lúpus sabem, que é o complemento, que ele cai quando o lúpus está ativo. Então, a gente sempre checa os níveis de complemento no sangue do paciente também. E tem alguma doença que pode dar uma confusão para fechar o diagnóstico de lúpus? A pessoa acha que tem alguma coisa e depois é lúpus. Sim, super importante. Para fazer o diagnóstico de lúpus, nós fazemos o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. É importante colher sorologias, então sim, HIV, hepatite B, hepatite C. Essas infecções crônicas muitas vezes mimetizam doenças reumatológicas, incluindo o lúpus. Outras doenças também, doenças infecciosas, nós já tivemos casos aqui
que veio, né, com tratamento de lúpus e não estava melhorando, e quando a gente foi ver era, na verdade, outra doença, leishmaniose, HIV mesmo, hepatite B e C. Outras doenças reumatológicas também são, eu chamo que são assim, primas do lúpus, síndrome de Sjögren, doença mista, vão ter alterações que são um pouquinho diferentes do lúpus, mas se está dentro das doenças imunológicas, das doenças reumatológicas, o diagnóstico e o tratamento vai ser parecido. Tem diferença entre prevalência entre homens e mulheres? Tem. O lúpus pode acontecer em qualquer idade, em qualquer sexo, mas ele é muito mais frequente em mulheres na idade fértil. Na infância e após a menopausa, né? A frequência de homens e mulheres é mais parecida. Nessa fase, né, dos 20 aos 45 anos, é muito mais frequente em mulheres. Tem que ter um cuidado maior, né, para engravidar. O primeiro cuidado é quando que você não deve engravidar. A mulher com lúpus, se ela tá com lúpus ativo. O ativo a gente identifica por manifestações clínicas e exame ou só as clínicas? As duas coisas. Então ela tem que ver com o médico dela se o lúpus está ativo. Então não engravidar com lúpus ativo, de preferência com 1 ano de estabilidade, o lúpus quietinho há 1 ano. E de preferência sem uso de imunossupressores. Alguns imunossupressores que são usados para tratamento do lúpus, eles causam problema no bebê. A ciclofosfamida, o metotrexato, o leflunomida e o micofenolato homofetil, principalmente esses. A maioria deles você tem que parar 3 meses antes de engravidar, então a mulher que tem o desejo gestacional tem que conversar com o médico, porque tem que fazer esse planejamento de troca de medicação. A outra coisa é se a paciente teve um lúpus muito grave que causou um dano muito importante. Mulher que teve no último ano derrame, mulher que ficou, por exemplo, teve um lúpus no rim muito grave e a função do rim não é boa, que teve embolia de pulmão no passado e ficou com sequela de pressão alta no pulmão. Então essas são as principais situações que a gente considera que não deve engravidar. E aí mulher com lúpus pode usar anticoncepcional? Deve evitar o uso de estrógeno. Pode usar anticoncepcionais à base de progestágenos, o próprio DIU pode usar. Essa programação tem que ser feita para a segurança, né, da mãe e do neném. Descobrir que tem lúpus, está ativo, aí começa o tratamento, em geral as chances são boas dele ficar inativo com o tratamento? Sim, sim. Uhum. O tratamento é feito à base de prednisona, corticoides, né? A prednisona, as pacientes que conhecem, para a mulher é um remédio horrível, porque dá fome, aumenta, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque para não aumentar muito o peso, causa outras complicações, osteoporose, fraturas, altera a parte de glicose, colesterol, mas por outro lado salva vidas. Então, o lúpus grave, o corticoide é o que faz efeito imediato. E depois vem os imunossupressores, que vêm para a gente conseguir tirar o corticoide. Nós temos vários medicamentos mesmo, nós conseguimos controlar a doença, controlar o lúpus. O que é importante? Justamente, diagnóstico precoce, iniciar o tratamento rapidamente. Nosso objetivo é controlar a doença e prevenir danos. Danos que podem ser causados por uma doença mais grave ou até pelo próprio tratamento. Inativo há mais de 1 ano, a mulher que tem lúpus quer tentar engravidar. Então, ela já não tá mais com corticoide? De preferência sem corticoide e sem imunossupressor. Tem um remedinho que a gente dá para todas as pacientes que é a hidroxicloroquina. Ela ajuda na ação do corticoide, dos imunossupressores, potencializando a ação e ela deixa o lúpus quietinho. Então, é super importante manter a hidroxicloroquina na gravidez. Ela diminui a chance de ter recidiva do lúpus na gravidez. Em alguns pacientes que têm um risco aumentado de ter aborto, ela pode diminuir esse risco de aborto. Mulheres que têm o anticorpo anti-Rho positivo, que tem um risco de ter o lúpus neonatal, diminui a chance de ter o lúpus neonatal. Quem teve lúpus um pouquinho mais grave, ou quem engravidou com um pouquinho de atividade, pode ser que engravide com alguns imunossupressores que não causam problema na gravidez, ou com uma dose baixa de corticoide. São vários anticorpos, né, que podem estar aí em atividade. Quais são os que valem ser destacados aqui? Os mais importantes para a gravidez são o anti-Rho, ele atravessa a placenta e pode causar uma autoimunidade passiva, que a gente chama, no bebê. Então, esse é um anticorpo produzido pela mãe que vai causar um probleminha no bebê. Então, a mulher que tem anti-Rho, ela tem 15% de ter o bebê com lúpus neonatal. O neném pode
nascer com algumas manchinhas na pele, com algumas alterações no sangue, um pouquinho de anemia. Essas alterações são reversíveis, então o neném nasceu, ele vai parar de receber o anti-RO da mãe e com o tempo vai melhorar. Esse bebê tem 2% de chance de ter o lúpus neonatal cardíaco. Causa inflamação nas células da condução do coração do bebê e leva aos batimentos cardíacos ficarem baixos, que a gente chama de bradicardia. Então ele pode fazer o que a gente chama de bloqueio cardíaco congênito. Ele é irreversível, a mulher já tem que estar sabendo, tem que fazer, né, o pré-natal de alto risco e já programar o parto num centro de referência, porque esse neném vai ter que nascer, provavelmente passar um marca-passo, vai ter que ter esse cuidado. Então, isso é 2% de chance. A mulher que já teve um filho com esse bloqueio, né, que é um lúpus neonatal cardíaco, aí nos próximos bebês a chance de acontecer é 20%. Outro anticorpo que é importante saber se a mulher tem ou não, são os anticorpos antifosfolípides, que é a anticardiolipina, o anticoagulante lúpico e o anti-beta-2-glicoproteína 1. Esses anticorpos eles estão associados com a síndrome antifosfolípide. Pode causar abortamentos e também aumenta o risco de pré-eclâmpsia e parto prematuro por problema na placenta. O limite entre a bradicardia, mas continua na barriga da mãe, ou faz uma cesárea de urgência, como que seria essa? O risco de começar a ter essa bradicardia é a partir da 16ª semana. Então, a partir da 16ª, 18ª semana, a mulher que sabe que tem RO, monitorizar frequentemente a frequência cardíaca do neném. De preferência, essa mulher deve estar usando desde o começo da gravidez a hidroxicloroquina, diminuindo em 60% a chance de ter o lúpus neonatal cardíaco. A decisão de tirar o neném é muito assim de como é que está a vitalidade fetal. A partir do momento que esse neném está com sofrimento, aí é a decisão do obstetra, né, que vai saber avaliar, a decisão é tirar o neném mesmo, mas tem que ser num centro especializado, porque vai ser um neném prematuro que vai necessitar de cuidados cardiológicos. E os anticorpos antifosfolípides, né? Tem alguma coisa para evitar? Se ela usar durante a gestação AS, 100 mg, e heparina, dose profilática, dose baixa, a gente aumenta a chance de 20% dela ter o bebê para 80% de ter o bebê. E hoje o AS, na verdade, a gente está indicando para todas as pacientes com lúpus, alguns estudos mostrando redução do risco de fazer pré-eclâmpsia. Uma outra pergunta que veio, se por acaso você sabe responder isso, se a mulher com lúpus gestante tem alguma prioridade, digamos, no SUS, assim? A gestação no lúpus é sempre de alto risco. Então, ela tem que fazer pré-natal de alto risco. E ela consegue. Então, assim, as nossas pacientes conseguem fazer pré-natal de alto risco no SUS. É rotina? Eu não me lembro de ter feito, mas investigar lúpus em quem não manifesta, não, né? Você vai investigar, por exemplo, uma mulher que teve abortamento. Então, é importante ver os anticorpos antifosfolípides, que é a principal causa de aborto tratável. A primeira causa de aborto tratável é síndrome antifosfolípide. Paciente que tem lúpus nunca está curado. Nessas doenças autoimunes, reumatológicas, nós não falamos em cura, mas nós conseguimos controlar. Nosso objetivo é que a pessoa tenha vida normal, tomando alguns cuidados, né? Tem que tomar cuidado com o sol, tem que usar protetor solar, porque o sol é um estímulo para a reativação do lúpus. Está ativo? Vai usar corticoide para melhorar mais rápido, que tem aquele efeito imediato, vai ficar com o imunossupressor e com a hidroxicloroquina. O que a gente tira primeiro é o corticoide. Depois nós vamos retirando o imunossupressor e aquela paciente que está super estável fica com a hidroxicloroquina. O principal problema dela é ela depositar no fundo do olho, então a paciente tem que fazer acompanhamento oftalmológico. Hoje é muito seguro porque nós usamos doses menores até o momento que a gente consegue suspender tudo. Quais situações podem aumentar as chances das pessoas manifestarem lúpus? Ninguém sabe assim por que o lúpus acontece. Há casos relatados de assim, estresse emocional muito grave, desencadeando doenças imunológicas, incluindo lúpus, às vezes vacina, infecções virais, uso de hormônios, mas assim, a pessoa tem que ter predisposição para ter a doença. É comum mulheres grávidas descobrirem o lúpus na gestação? O nosso dia a dia é mais assim, as nossas mulheres com lúpus com desejo gestacional, mas também temos pacientes que não tinham antecedente nenhum e ou na gestação ou no puerpério
começarem a ter o lúpus. A gestação e o puerpério é um momento de risco para a mulher com lúpus, tanto da doença começar como de ter uma reativação. Por isso que a gente tem esse cuidado. Para fechar, dicas gerais para todas as gestantes que têm lúpus ou mulheres que querem engravidar em termos de prevenção, enfim. Na mulher que tem lúpus, primeira coisa é o planejamento. Vai ser sempre uma gestação de risco, mas também não vai correr um risco muito alto, principalmente para a mãe. Se a função do rim não é boa, se teve um derrame, um AVC no último ano, ou se a pressão do pulmão está muito alta, ou se teve um lúpus muito grave no passado, essa mulher não deve engravidar. E segundo ponto, preparação dos remédios. Então, alguns remédios, eles causam problema no bebê e eles têm que ser trocados 3 meses antes da mulher começar a tentar engravidar, com exceção da leflunomida, que são 2 anos. Então, mulher em idade fértil que tem esse desejo gestacional não deveria tomar leflunomida, porque depois vai ter que esperar 2 anos. Na preparação para a gravidez também o uso de ácido fólico, que todas as mulheres têm que tomar, as gestantes com grávida também têm que tomar esse cuidado. E aí, engravidou. Manter níveis de vitamina D bons, tanto para prevenção de osteoporose, melhorar os ossos, mas também no lúpus tem um papel na imunidade. A vitamina D ela tem propriedades imunomodulatórias e anti-inflamatórias que também, em teoria, podem deixar o lúpus mais quietinho. O uso de hidroxicloroquina, que vai prevenir várias complicações, e também para as nossas mulheres, para prevenção de pré-eclâmpsia, uso de AS e uma dieta rica em cálcio. Eu agradeço muito, doutora Luciana, por compartilhar aqui com a gente. Eu agradeço o convite também, estamos lá à disposição. Então, obrigada a vocês que acompanharam e se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo e não percam os outros vídeos sobre gravidez de alto risco aqui no Mãe Star. Um beijo, até semana que vem!